Meus amigos, vamos falar aqui sobre o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. 6 partidas completadas pelo Santos, 4 vitórias, 4 empates, 1 vitória. Quem diria, né? Quem dera. 4 vitórias, 4 empates, 1 vitória e 1 derrota. A derrota vergonhosa que não cabia para o momento do Santos. O que o Vojvoda fez de bom com o Santos até aqui? Vamos analisar friamente, colocar em debate aqui. E o que ele precisa fazer ainda? Eu tenho a minha opinião, eu quero a sua opinião aqui no comentário. Inclusive se inscreva aqui no canal História Santos Debate, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para mais amigos, para que eles possam voltar a receber os nossos conteúdos. E esse debate é muito importante. Vamos analisar juntos aqui a trajetória do Vojvoda no Santos. Tá? Começando por ele ser um técnico que constrói boas equipes, times, conjunto, coletivo, a médio e longo prazo. Foram 4 temporadas, se não me engano, no Fortaleza. E nas 4 temporadas ele conseguiu objetivos importantes. Foi colocar o time em competições continentais, enfim. Ele conseguiu construir uma equipe. Saiu de lá, obviamente, com o ciclo encerrado, com a equipe embaixo, como está até hoje. Tá? No Santos, ele chegou nitidamente sabendo da missão. Eu preciso salvar o Santos do rebaixamento. O que vier depois é lucro. E ele começou a arrumar a defesa. Aí hoje você tem mais ou menos você tem, né, um sistema defensivo que você consegue escalar do Santos, você não tinha antes. Os dois volantes é Rafael e João Schmidt. Ele deu essa identidade ali. Tá? E do meio campo pra frente, eu tinha o Vitor Hugo, aí machuca, aí Barreal, que foi bem, o Rolheiser, Guilherme, Lautaro, de vez em quando entra Tiquinho, tem que aproveitar mais o Robinho Júnior. Eu falei isso lá no História Santos Oficial. Mas você tem uma base ali. Então, o Vojvoda, nas 5 primeiras partidas, ele construiu essa base, esse coletivo, tentou esse equilíbrio, um sistema defensivo mais coeso e o Santos verticalizando, atacando. E aí, contra o Ceará, levantamos o tapete e vimos a sujeirinha lá. Na minha visão, o que o Vojvoda precisa fazer? Primeiro, a gente tem que passar uma peneira nesse elenco do Santos. Independente de olharmos para salários, valores de contratações e tudo mais, nome, passa uma peneira. Não dá para você ter, por exemplo, o Tiquinho Soares entrando e não conseguindo entregar o que ele entrega, o que ele entregava lá atrás. Não dá. O Tiquinho no Santos cara, infelizmente é muito abaixo daquele que a gente conheceu, e eu já esperava que seria abaixo, mas tá abaixo demais, né? Então o Tiquinho no Santos, ele é um ponto fora da curva, é um salário alto, mas eu nem quero saber discutir isso, que não é problema dele, é de quem paga, né, e pouco entrega. O William Arão, cara, tá aí e não é utilizado. A gente utiliza o Rincon com 38 anos, com todo o respeito que eu tenho à história do Rincon. Hoje pro Santos ele não serve, cara. Ele serve para entrar numa reta final, dar uma segurada, se precisar dar uma batida ali, sabe, ajudar a proteger, beleza. Mas você tem que colocar mais o William Arão para soltar o João Schmidt e o Zé Rafael, por exemplo, naquele sistema que foi colocado contra o Ceará. É a minha visão, tá? Então o Vojvoda, ele construiu isso, só que ele botou o time para atacar. E quando ele muda, altera na adversidade, ele bota sempre atacar. Ele já botou lá o Lautaro e Chiquinho junto com o Guilherme ali, com o Barreal na direita, com o Rolheiser por dentro. Olha só, 5 caras atacando. Ele tenta de tudo. Só que ele não conseguiu fazer com que esse time tenha confiança para chutar a bola para gol, para finalizar, para criar e finalizar. É um time que tem uma posse de bola infrutífera, não dá. A intenção de pegar o Rolheiser, ele vir até os volantes e construir as jogadas de frente é muito interessante. Só que o Rolheiser fez contra o Ceará, foi o único para mim do Santos que se salvou ali, tá? Meteu bola, bateu falta, meteu bicicleta, armou, tentou, correu. Esse Rolheiser que a gente precisa. É o cara que é o maestro do Santos, é que vai. Só que ele não consegue manter uma regularidade, né? O Barreal, que vinha muito bem, aí com o Vojvoda ele perdeu espaço, depois voltou a ganhar com a lesão do Vitor Hugo, também não teve a desenvoltura que precisava ter. Um Guilherme apagado, sem protagonismo, a gente já, sabe, não dá para esperar mais do Guilherme se ele não tiver com quem dividir, né, as responsabilidades. E um Lautaro correndo, dando carrinho e tal, com vontade, mas com pouca efetividade. O Santos, a efetividade é uma palavra que o Vojvoda colocou muito, né? Então esse é o grande problema do Vojvoda no Santos, ou do elenco do Santos no trabalho do Vojvoda. Não o trabalho do Vojvoda seja um problema. O Vojvoda arma o time para ser efetivo, para criar, finalizar, para garantir placares no primeiro tempo, para resolver ou virar em adversidades. O Santos não tinha esse padrão de tá perdendo, se reerguer, como fez contra o Grêmio, empatar o jogo, enfim, como virou
contra o Atlético Mineiro, essas coisas todas. O Santos não tinha isso. O Santos não tinha isso, né? Começou a adquirir mais com o Vojvoda. Mas o problema é que o Vojvoda, ele vai fazer esse trabalho, fazer esse trabalho. São as peças que não oferecem a ele esse tipo de estrutura. Os caras que oferecem hoje estão fora. Tipo, o Neymar é um cara que oferece, que verticaliza, mesmo sem potência ainda, mesmo fisicamente abaixo do que a gente espera e tecnicamente, é um cara que pega a bola e dificilmente não toca para trás, é para frente e projeta espaço e vai, sabe? Ele verticaliza. Então o Vojvoda, ele imagina um Santos verticalizando, ele treina um Santos verticalizando e no jogo os caras parecem que perdem a confiança. Então o Vojvoda se ajeitou o sistema defensivo, que tem falhas individuais, normal, porque foi mal montado. Adonis, Alexis, Basso, sabe, Luizão, Zé Ivaldo, tô te falando 3, 4, 5 jogadores que são comuns. O Luan Pérez é o cara que vem melhorando com o Vojvoda. É um cara que não poderia ser sacado mesmo com desgaste físico. Não poderia. É um zagueiro diferenciado, canhoto pela esquerda, que ajuda bastante, até na saída de bola, tem capacidade. Os outros são comuns, e isso vem me incomodando bastante, porque o Santos investiu em jogadores comuns. Não pode, quando você traz na situação que o Santos está, o Santos tem que ter jogadores que decidam, que cheguem, vistam a camisa e assumam a responsabilidade. Coisa que no Santos a gente não está vendo hoje, né? Aí você tem o Zé Rafael e o João Schmidt ali dominando o espaço no meio de campo, mas quando você joga o Zé Rafael um pouquinho mais para frente, ele já não tem essa potência mais que tinha no Palmeiras, no Bahia, para atacar. É um Zé Rafael diferente, que, sabe, é importante, mas que vem de um problema na coluna, tá, que vem se reconstruindo, se reinventando. Precisa de mais, cara. Os nossos laterais passam pouco. Quando passam, nossa, é um Deus nos acuda lá nas costas. Eu preciso do Guilherme pro X1 no confronto, resolvendo, porque do Guilherme do jeito que tá, é um bom banco para entrar descansado, pegar os caras cansados e tentar fazer alguma coisa. Então você percebe que o trabalho do Vojvoda, a teoria, né, e a prática dos treinamentos, ela vem sendo desenvolvida como tem que ser. O problema é quando chega nos caras, na hora de decidir, os caras ainda têm problemas, travas, que estão funicando o Santos. Essas travas é que eu acho e entendo que serão difíceis do Vojvoda tirar da equipe do Santos. São travas, os caras não chutam, os caras não servem, os caras não conseguem finalizar, não conseguem marcar, os caras têm problemas seríssimos, travas seríssimas no meio campo para frente. Coisa que foi se construindo ao longo de 2023, rebaixamento, e aí o cara chega no Santos com essa responsabilidade de não deixar o time cair, de ter que atacar, do tal do DNA ofensivo, da verticalidade, de finalizar e tudo mais, só que tem medo de errar. Tem medo de ser vaiado pela torcida? Não. O cara que chega, tenta, se erra, não tem problema, a torcida vai apoiar. Agora o problema é o cara que chega e não tenta. E o Santos não está tentando no meio campo para frente, que era onde o Santos tinha menos problema, tinha mais capacidade técnica no meio campo para frente. E você vê como virou? Agora o Santos, essa capacidade técnica não se transforma em chances criadas em gols. E aí o Vojvoda tem que toda semana dar um reset no trabalho dele e reconstruir. Então o Vojvoda é aquele técnico que a gente tem que ter paciência, mas é um técnico que eu entendo o trabalho dele, que ele está construindo, tentando construir um equilíbrio no Santos. Só que ele não está conseguindo, porque há travas, repito, há travas nos jogadores do Santos que não deixam o time atacar, não deixam o Santos ser o Santos. O que a gente tem que fazer? Cara, tem que rever tudo isso para 2026, rezar esse ano para não cair. Em 2026, rever todos esses conceitos, sabe? Eliminar aqueles caras que podem ter, sabe, prestígio, pode ser experiência e tal, mas você tem que remontar, o Santos tem que ser resetado para 2026, mas tem que permanecer na primeira divisão. Essa é a grande obrigação, a grande tarefa de Juan Pablo Vojvoda. Eu não quero moer mais um técnico no Santos, eu sei que nem você, o Vojvoda não merece isso, o trabalho dele é seríssimo, não que os outros não tenham sido, mas o Vojvoda conseguiu de 2023 para cá extrair o máximo que ele pôde na questão de verticalidade, de atacar de um Santos despedaçado. Agora faltam jogadores incutirem na cabeça, colocarem na cabeça de que eles podem resolver, não ter medo de resolver. O Santos é um time medroso e o medo do Santos está arrebentando com o time nesse Campeonato Brasileiro. Esse é o debate que eu coloco aqui, essa é a minha opinião, a de você está aqui no comentário e eu estou lendo todas. Valeu!